Olá, eu sou o Carribas e você está assistindo a coluna Águia e Condor. Se você ainda não me escreveu, não comentou, faça isso. Eu vou ter imenso prazer em responder. Se você tiver qualquer dúvida, questionamento, pode escrever que eu terei, como lhe disse, um grande prazer em lhe responder. E o tema de hoje que vamos falar é a morte na tradição andina. No xamanismo, na visão, na tradição, na milenar tradição andina, no xamanismo andino, a morte não é um fim. A morte é uma etapa, um processo natural, uma consequência da própria vida, um oposto complementar da própria vida. Então, se faz, por exemplo, no xamanismo andino, uma analogia da nossa experiência de vida e morte e renascimento com o ciclo da água, que nós vimos num programa anterior. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o ciclo da água, busque no canal Consciência Próspera, na coluna Águia e Condor, o programa anterior sobre o sagrado ciclo da água. Porque podemos fazer uma analogia desse ciclo da água com o nosso ser. Então, assim como a água, nós estamos aqui nesse nível, nesse mundo, a água em rios e lagos, nós estamos aqui vivendo nesse mundo na altura dos nossos olhos. E essa nossa experiência aqui com o corpo, com o corpo físico, morada de um espírito, um corpo físico que me foi entregue, me foi emprestado pela grandiosa Mãe Terra, no xamanismo andino chamada de Pachamama. Portanto, Pachamama me entregou esse corpo, me concedeu esse corpo para que eu pudesse ter essa experiência nesse plano da matéria, nessa vida. E num determinado momento eu vou entregar esse corpo de volta à Mãe Terra. Vou entregar esse corpo à Mãe Terra, porém, e esse corpo vai ser depositado no inframundo, assim como a água que adentra ao inframundo, ao mundo de baixo. Então esse corpo é entregue, porém o espírito ele vai ser elevado, ele vai para um outro plano, para o mundo superior. E lá no mundo superior, assim como a chuva cai, novamente após ter evaporado, o espírito tornaria a voltar para ocupar uma vez mais esse plano, esse mundo. Na tradição andina é muito interessante vermos como que essa visão cíclica da vida, o que corroboraria, ou seria um argumento para se dizer que tradicionalmente no xamanismo andino se acreditava, por exemplo, na reencarnação, É interessante vermos que há vários elementos, inclusive arqueológicos, que mostram como que isso era trabalhado de uma forma muito interessante, muito bonita, inclusive. Por exemplo, várias culturas e povos pré-colombianos, anteriores inclusive aos incas, culturas pré-incas, e os incas também realizavam essa prática, tinham o costume de enterrar os seus mortos em posição fetal. Ou seja, igual o bebê que fica em posição fetal, todo encolhidinho lá na barriga da mãe, aguardando o nascimento para essa vida, para vir para esse mundo, a pessoa quando desencarnava, ela era colocada também do mesmo jeito em posição fetal, dentro de uma urna de cerâmica, de uma vasilha, uma urna de barro. Essa urna de barro podia ser uma referência ao útero materno. Então, da mesma forma que viemos para esse mundo dentro do útero, em posição fetal, quando formos desse mundo, também somos colocados dentro de um útero de barro, que é enterrado, ou seja, é um útero da Mãe Terra, onde voltamos em posição fetal. E os mortos eram colocados muitas vezes virados de frente para o nascente, a direção leste, que traz onde o sol se levanta iniciando um novo dia. Ou seja, o sol se levanta, inicia um novo dia, realiza o seu percurso e vai se pôr no oeste e vai morrer. Adentrar ao inframundo para renascer no dia seguinte. Então, olha aí a visão cíclica de morte e renascimento. Então, o fato de colocarem os mortos voltados para o nascente, para o leste, seria uma referência a essa expectativa, essa esperança de um renascimento, de uma vida após a morte, das pessoas que eram enterradas dessa forma, em posição fetal. Inclusive, haviam torres funerárias incas e pré-incas
Por exemplo, há um local próximo ao Lago Titicaca muito interessante chamado Silustane, com várias dessas torres funerárias onde eram colocadas múmias, defuntos, né? Pessoas que já haviam feito a passagem. Várias dessas torres se parecem muito com úteros, tem um formato de úteros, né? Outra imagem que essas torres podem nos lembrar são de sementes. É como se ali estivesse a semente, a promessa de uma nova vida, né? Não mais naquele corpo, mas numa outra forma de corpo, né? Muitas vezes se encontra também em vários cemitérios pré-colombianos, incas e pré-incas, a representação, a figura do côndor. Por exemplo, em Machu Picchu há um local muito específico, muito especial, chamado Templo do Côndor. Então, esse Templo do Côndor, você tem um côndor, como que uma escultura de um côndor no chão, em Machu Picchu, a cabeça do côndor, como se o côndor estivesse adentrando para dentro da terra. Segundo um investigador peruano chamado Juan Carlos Machicado, né, foi exatamente isso que os incas quiseram mostrar com esse templo do côndor, o côndor que adentra ao inframundo. Por quê? Porque é interessante, porque o côndor muitas vezes é uma ave associada ao mundo superior, ao mundo de cima, ao céu. E por que em Machu Picchu você tem essa representação do côndor como que entrando ao inframundo? Exatamente porque ele está ali, ele é o mensageiro das forças do alto, do céu, então ele vai adentrar ao inframundo para resgatar o espírito daquela pessoa que desencarnou, para que nas asas do côndor esse espírito possa ser elevado, ir para um mundo superior, né? Porque o côndor faria essa transição, faria essa passagem, transitaria pelos diferentes mundos, elevando o espírito da pessoa e lá no mundo, né? Lá no mundo superior, análogo ao ciclo da água, assim como a um determinado momento as nuvens carregadas vão despejar a chuva, né? Aquele espírito pudesse uma vez mais voltar para esse mundo como, né, como um processo de reencarnação. Então isso é um pouquinho da visão da morte. E é muito interessante ver que tradicionalmente, né, na cultura andina, na tradição andina, na espiritualidade andina, a crença numa vida após a morte é muito forte. É muito forte e a morte, né, ela é chorada, ela é lamentada, há o luto, a tristeza, mas há também uma celebração da morte, numa esperança de um renascimento, de uma outra vida. Muito análogo, por exemplo, ao que nós temos no México, onde você tem o Dia dos Mortos como uma grande celebração, uma grande festa, né? Reconhecendo que a morte não é um fim, né? É algo natural que faz parte do próprio processo da vida. Então, assim era a visão que se tinha tradicional, né, da morte dentro da tradição andina e que ainda hoje perdura. É lógico, hoje em dia, com todos os aspectos, né, influências culturais ocidentais que tem sobre a morte, que muitas vezes a morte até mesmo é vista como um tabu ou algo negativo, mas ainda hoje persiste muito essa ideia forte de que a morte não é um fim. Muito pelo contrário, uma grande esperança de continuidade da vida, de renascimento. Dando continuidade a essa visão cíclica, né, de vida, morte e renascimento. Qualquer dúvida, comentário, escreva, ajude a divulgar, ajude a compartilhar. Eu sou o Carribas, assim falei, arroba.